Ao meu lado, o promotor Lélio Calhau. O promotor, agora a gente vai falar um pouco sobre a criminalidade. O senhor acredita que a impunidade ajuda a aumentar os crimes? Não, com certeza, porque a partir da hora que as pessoas elas veem os crimes ocorrendo e eles não são punidos, muitas pessoas, não são todas, ficam tendentes a repetir o comportamento. Então, a punição das pessoas que são culpadas, ela é importante para a sociedade. Como promotor, como que o senhor avalia as leis que punem quem pratica algum crime hediondo? As leis criminais no Brasil são muito mal feitas. Isso aí é porque há leis muito duras, principalmente contra as pessoas mais pobres, e contra as pessoas que são mais ricas, há leis muito brandas. Para você ter uma ideia, o Brasil protege muito mais o patrimônio do que a vida. Há cerca de 6, 8 crimes que se protegem a vida, contra o patrimônio há mais ou menos uns 70 crimes. Então você vê que o patrimônio, o material, o bem material tem mais valor que a vida. Agora o que acontece é o seguinte, que lamentavelmente existem crimes graves que são punidos com penas muito brandas. Como, por exemplo, desvio de dinheiro público. O desvio de dinheiro público, as penas são muito brandas. Tá, no caso, a pessoa pega 30 anos de cadeia. Ela nunca fica 30 anos, né? Não, isso aí é outra coisa lamentável mesmo, também, né? Porque há no Brasil a progressão de regime e ela varia dependendo da gravidade do crime, né? Alguns crimes progridem com 1/6 da pena, outros com 2/5, né? Houve uma lei agora em 2007 que ela deu uma melhorada nessa questão aí dos crimes hediondos, e ela dificultou mais a progressão. Mas, lamentavelmente, as pessoas não cumprem, não. Inclusive, isso aí causa um problema muito grande, porque a família das vítimas fica muito revoltada, às vezes. A pessoa mata um parente seu, chega no júri lá, é condenada a 6 anos de prisão, como já tem um ano que está presa, com 2 semanas já está na rua, já, como fala, você vê, causa uma certa revolta na população. Então, mas lamentavelmente a lei é muito branda e muito mal feita. Muita gente culpa o juiz, mas não é o juiz que... O juiz não aplica a pena. Aplica a pena. O erro está nas leis. O erro está na lei, porque é o seguinte, a lei é muito ruim. A lei penal é muito ruim, porque ela prevê penas muito brandas para crimes graves e muito pesadas para crimes pequenos. E a lei processual penal é pior ainda, porque é a lei que trata de como que o processo é feito, como que ele se desenrola. Por exemplo, o procedimento do júri, ele poderia ser simplificado. Muitos júris são anulados porque os jurados votam errado. Porque às vezes os quesitos são confusos. Então, se fosse igual nos Estados Unidos, que volta a ser culpado ou inocente, ficaria mais fácil, não teria tantos júris anulados. Outra coisa, existem fases no procedimento do júri que são fases totalmente inócuas. Por exemplo, a apresentação do libelo, que você repete o que o juiz da pronúncia decidiu, por que mandou a pessoa a júri. Fica lá, o processo fica mais ou menos um mês, no mínimo um mês, indo e voltando, sem trazer nada de novo no processo. Acaba dando nulidade depois, acaba o júri sendo adiado, fazendo outro júri, atrapalhando. Então, o processo nosso, principalmente o processo criminal, é muito ruim no Brasil. No caso aqueles indultos de Natal, indultos de Ano Novo, Dia dos Pais, como que é feita essa escolha, assim? Porque muitos dos presos que são liberados para né, faz parte aí do processo, muitos deles cometem outros crimes. Como que funciona isso? Nos Estados Unidos, existe uma figura do oficial da condicional. Quando a pessoa vai para a rua, existe um funcionário público que vai atrás dela de vez em quando saber o que ela está fazendo, se está trabalhando, o que ela está aprontando, se ela está, por exemplo. No Brasil se proíbe muitas vezes a pessoa que está pagando uma pena de ficar na rua após 10 da noite. Ninguém controla isso. Então a pessoa vai e pratica crimes de novo. E não só o indulto de Natal, que é uma bagunça, por sinal, mas a saída temporária, que ela durante o ano todo, que às vezes o preso sai da saída temporária e pratica crimes. Nós tivemos um assalto recentemente aqui em Valadares, que 2 pessoas que estavam envolvidas nesse assalto estavam saindo temporária em São Paulo. Então você vê, o que eles vieram parar aqui em Valadares? Você vê que não há um critério, não há nenhum acompanhamento do Estado por conta de uma lei mal feita do Congresso. O senhor acredita que não devia existir? Ou se existisse um acompanhamento? Sim, eu acredito que deveria existir. Só que deveria haver um acompanhamento do Estado. Agora, parece que a coisa vai dar uma melhorada agora, porque o Congresso está caminhando para aprovar um projeto de autorização do monitoramento eletrônico, com pulseiras e algemas eletrônicas no Brasil. E aí a gente vai poder acompanhar por GPS aonde o preso está. Então, por exemplo, você sair da rua, pelo mapa, você consegue, acompanha esse carro nas cidades grandes, né? Então você pode acompanhar. Então,
acredito que vai melhorar, mas o certo seria o quê? Mudança Ter das leis. um grupo de funcionários públicos ou policiais para acompanhar os presos se eles estão cumprindo ou não o que a lei determina, se não estão saindo da comarca, ou se estão saindo, se voltaram. Muitas vezes eles não voltam, 10% dos presos não voltam na saída temporária. Aí complica, complica. Né? No caso, assim, o senhor acredita que está faltando o quê para mudar um pouco essa situação? Inicialmente deveria ser feita uma revisão das leis penais. Revisar as leis penais, reparar esses crimes graves que têm penas pequenas e reparar os crimes pequenos que têm penas muito graves. Segundo, simplificar o processo. Porque o processo hoje, o processo criminal, ele tem tanto recurso que ele não chega nunca ao final. E os advogados, o bom advogado vai se valendo disso. E os prazos das prescrições no Brasil são prazos muito, muito rápidos também. Então as pessoas acabam sendo julgadas. Então é o Congresso Nacional que tem que fazer alguma coisa. É revisar as leis penais e as leis processuais penais. Principalmente simplificar o processo penal. E rápido, né, doutor? E rápido. Porque se demorar muito, a tendência porque justiça tardia não é justiça. Às vezes, o que adianta condenar uma pessoa 20 anos depois? Às vezes, depois de um crime, ela está estabilizada, não voltou a praticar crime, está trabalhando com a família, constituiu família e vai ser enviada para a penitenciária. Então, acaba que vai se criar uma situação. Tem que ser punido rapidamente e punido com rapidez, né? Doutor, eu queria agradecer ao senhor pela entrevista. Obrigada. O programa Entrevista fica por aqui. Até a próxima edição.